E vai contar as experiências que ele teve, inclusive, com o editor. Já conta para a gente que a galera está ansiosa. Aliás, já vou até falar para a JV e para o Emanuel que o pessoal está pedindo muito uma licença, para quem está aqui no evento, liberar o editor mobile, né? Vocês estão... Aê! JV, everyone wants to access the mobile editor in Bubble, everyone who's here, so I'm gonna mail you later. Yeah? Aê! Quem não chora não mama. He who does not cry does not... Como que é a mão? Vitor e Vinícius, da G4 Educação. Cadê o Vitor e o Vini? Estão aí? Aê, galera! Eu já entrevistei o Vitor no podcast, vocês devem ter visto. G4 Educação tem um dos números mais expressivos que eu já vi. Não sei quantas dezenas ou centenas de milhões eles faturam lá com Bubble nos bastidores. Eles vão contar uns cases muito loucos aí. E Rafael Rodrigues, né? Tá escrito errado ali, mas é o Rafael da Dr. Map. Nosso primeiro case de Shark Tank, galera. Quem aí viu o vídeo? Aê! Pessoal, a gente vai ter agora uma breve apresentação, vai ser um showcase de aplicativos, começando pelo Felipe, se eu acredito, né? Então, o Felipe vai apresentar o case do aplicativo Wonderwords, acho que era, né? Criado com o editor mobile. O Vini e o Vitor vão apresentar o case do G4 Sprints, que eles colocaram lá. Cara, produtos assim de 50 milhões de reais criados em Bubble. E o Dr. Map vai contar como é que foi no Shark Tank. E o que eles fizeram depois, vai contar também? É isso aí, galera. Então, Felipe, está contigo. Salve, turma, beleza? Satisfação estar aqui, compartilhar um pouco desses bastidores. Primeiramente, agradecer a equipe do Bubble pela oportunidade. E o desafio que eu assumi para mim mesmo foi justamente trazer para o evento não só telas e dicas sobre o mobile, mas trazer o aplicativo. Ele já está publicado, vocês podem buscar, né? O Wonderwords, está disponível na Apple e no Google. E a mensagem é clara, né? É mostrar para vocês que mesmo em beta já é possível, né, a gente adaptar um aplicativo web para mobile e está aí publicado, disponível para todo mundo baixar. Porque no final, né, no final do dia, o que importa, né, é a gente realmente ter, né, uma plataforma que agora a gente consegue oferecer multiplataforma, né, web e mobile, e com isso, né, agregar mais valor para os nossos clientes, ter uma oferta aí, uma proposta mais robusta e faturar mais também com esses projetos, né. Então a ideia aqui é compartilhar um pouco, né, desse fluxo. O primeiro passo, sabemos que temos agora, né, 2 tipos de view, não tem mais tela, e pontos assim que eu quero já deixar claro, né, para que o tempo está correndo. A experiência é muito suave, né? Eu tenho aqui um aplicativo, uma aplicação típica, você tem o input do usuário, no caso aqui eu manipulo com 2 modelos de IA para gerar o texto e a imagem, e depois eu consumo isso do banco de dados. Então, a maior parte das aplicações vão funcionar assim, e é real, é possível mesmo em beta ter o aplicativo publicado. E o aproveitamento que eu tenho assim de ponto-chave, o aproveitamento do back-end Workflow foi totalmente aproveitado, né? O banco de dados é o mesmo, o fluxo, né, é possível aproveitar também o fluxo de sign-up, de login, e é necessário refatorar as telas justamente para você ter uma experiência mobile, né? O editor é praticamente o mesmo, eu não diria que nem tem uma curva de aprendizado, é praticamente uma reta, porque qualquer um que tenha uma mínima experiência com Bubble consigo dar uma lida ali no manual e adaptar o que a gente tem de repeat group, né? Na versão mobile, você vai ter 3 opções ali. Seria até interessante levar, de repente, um daqueles modelos ali para a versão web também, que ele tem ali uma flexibilidade interessante. E falando das telas, você tem 2 tipos de view, né? Então, a stack e o modal. De cara aqui a gente vê a diferença. Na stack, né, ela consegue sobrepor uma view inteira e você passa o parâmetro, e no mobile não, você só exibe a tela. E aqui um ponto importante que na prática eu percebi, se você realmente quer levar um parâmetro de uma view para outra, né, no momento que você habilita ali o Reset Navigation Stack, né, esse parâmetro não vai,
né? Então, tentei fazer isso ali para a tela de login. Então, uma dica aqui que eu já deixo para quem for utilizar. E seguindo, a gente tem também, vendo a questão de views e navegações, existe aqui, né, um modal, né, que é bem interessante, que é o sheet, e ele seria tipo um view, né, só que bem mais flexível, você consegue controlar a altura e ter uma série de personalização. Eu achei interessante que é possível ter uma condicional, né, aqui teria um vídeo, mas tudo bem, quem tiver com o aplicativo pode testar, que, na verdade, a gente consegue colocar uma condicional e, nesse sheet, controlar a exibição de algum elemento. Então, eu trago ali esse ponto do snap point, né? E é interessante que eu testei também, não é possível, né, abrir uma sheet a partir de um modal, porque seria um modal dentro do outro. Realmente não é compatível. E, pelo tempo, pessoal, não é possível aqui, né, falando ainda de evento e workflow, quem tiver com o aplicativo, a gente tem dois tipos de eventos, né, específicos, né, o tap e o preset. Se você pressionar um pouco a historinha, vai aparecer um sheet perguntando se você quer deletar ou não a história, né, uma forma de utilizar esse evento. Como eu falei, o back-end é todo aproveitado. E não daria para falar de todos os componentes, então eu deixei tipo um easter egg na tela principal do aplicativo, aquele ícone ali laranja superior, que ele vai levar para uma tela de feature, que eu fiz ali um exemplo de cada componente, justamente para quem não teve contato ainda poder experimentar, testar. Então, baixem o app e vocês vão conseguir visualizar. E aqui é uma parte interessante, que é do deploy. Essa parte, realmente, o Bubble está de parabéns. Não é muito trivial, né? Eu consegui fazer a adaptação do app, né? A versão web para mobile, sem ter um Mac. Publiquei na Apple Store, porque o Bubble consegue gerenciar tudo isso. No momento que você dá um deploy, né, você pode agora dar um deploy tanto para web quanto web mobile, e você gera uma versão, né, um build completo, e tem o over the air, que é aquele ajuste de front, um complemento, onde você consegue ter atualização praticamente em tempo real para os usuários que têm um app instalado. Aqui o Bubble também, né, bem interessante como ficou controlado as versões, já está dentro da convenção de versão, né, a numeração. Isso é importante, mais uma vez, evitando que os devs, né, façam alguma besteira. Então, ali já está, porque cada plataforma trata um pouco diferente, na Apple e o Google. E aqui está brilhando essa parte do editor, porque o que acontece? Quando você lança uma versão nova na web, ela é praticamente disponibilizada em tempo real. Agora, imagine, você tem um aplicativo, o usuário baixou, você fez uma mudança no back-end, e como é que fica o usuário que não atualizou? É possível você ficar com 5 versões live do teu aplicativo, e conforme a base for atualizando, você pode depreciar as versões mais antigas. Então, isso está bem estruturado, realmente estão de parabéns nessa parte, que 5 versões é mais do que o suficiente para você ter, né, um período ali de gestão. E aí, para isso, para fomentar, né, a atualização do usuário, existe uma tela nativa do Bubble, né, onde você pode ter uma convencional também, uma condicional, onde refresh easy as, quer dizer que ele é um over the air, ou refresh snow, quer dizer que você pode levar para uma landing page, para ele baixar da loja. Aqui eu vou falar rapidamente da Apple Store, né, porque não é qualquer aplicativo ou qualquer projeto que é aprovado, né, na Apple e no Google. A Apple, principalmente, então faço aqui uma brincadeira, né, é o melhor Quality Assurance, porque eles realmente revisam e acessam o aplicativo. E se com Bubble, né, eu trabalho há uns 5 anos, com essa parte de aplicativo eu já estou aí pelo menos há uns 12. Eu comecei a fazer aplicativo com PhoneGap ainda, então já tenho uma trajetória longa. E eu deixo aqui algumas dicas, né? Não é interessante você tacar um login e senha logo de cara, você vai levantar chances para a Apple fazer um monte de questionamentos sobre o seu aplicativo. Tem que informar, né, se tem login e senha, tem que gerar lá na conta, informar o login e a senha do usuário, eles vão realmente entrar no aplicativo e testar. O screenshot também. Por exemplo, eu peguei a versão desktop e coloquei numa tela de tablet. A Apple recusou, que é diferente. Então, é até interessante, uma melhoria para o Bubble, é que o preview web do mobile só tem opções de smartphone. Seria interessante ter uma opção de tablet também para renderizar.
e tem uma opção de cancelar a conta. Isso aqui foi a primeira vez que eu mandei para a Apple, ela voltou com esses questionamentos aqui, que são de metadados, de print screen, e ali do Copycat. A primeira versão do ícone que eu mandei, ela reclamou que estava muito parecido com o Gemini, que eram umas estrelinhas assim. Então, eles vão nesse nível de revisão. E a parte de push notification também, meu tempo já está ali esgotando, já está integrado na plataforma, você tem que requerer, né, a aprovação do usuário e algum fluxo do app. E aqui na tela vocês veem a opção, né, de cima é o push da Apple e a de baixo o push no Android, que ele vem até mais completinho. E é isso, pessoal. Deu tempo. Quem quiser saber mais, conhecer meu trabalho e portfólio, dualpixel.com.br/Bubble. E quem quiser, né, ter o segundo app publicado em Bubble no Brasil, ficarei muito satisfeito de poder ajudar. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vitor, eu sou o primeiro desenvolvedor ali do G4 Educação, né, Low Code, e eu particularmente gosto muito de usar esse título. Hoje a gente trouxe alguns cases de Bubble que a gente usa no G4 para mostrar a força que tem o Bubble, para mostrar o quanto a gente consegue fortalecer a receita ali da empresa, e a empresa, né, do tamanho do G4. Eu trouxe o Vini também, o Vini, né, o Vinícius Carvalho, ele é meu tech lead lá, e ele me ajudou bastante a implementar o Bubble dentro do time, porque eu estava muito apartado no começo, né, eu cheguei, eu era o único dev Bubble, ainda sou, e ele me ajudou dentro do time a implementar o Bubble. Então, a gente vai apresentar agora o G4 Sprints. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Bom, nós escolhemos G4 Sprints porque ele é uma das aplicações totalmente feita em Bubble no G4 Educação. Tá? Para quem não sabe, o G4 Educação ele tem a ideia de educar o empresário brasileiro que estão ali na faixa média, onde nem uma consultoria inicial, nem uma consultoria de ponta atende. Então, é um gap de mercado grande. Bom, alguns tópicos aqui da apresentação, tá? A gente vai explicar o que é o G4 Sprints, por que a gente usou o Bubble, features com AI, que ajudou a gente ali a masterizar a experiência do aluno, o que a gente construiu com o Bubble no G4 e o nosso encerramento. O que é o G4 Sprints? Bom, o G4 Sprints ele surgiu porque nós encontramos um gap ali no nosso flywheel, onde após o empresário realizar as imersões e aprender o que fazer, ele não sabia o como fazer. Então, a gente decidiu desenvolver uma ferramenta que ela é Learn by Doing. Então, o empresário ele vai e ele aplica o que ele aprendeu nas outras imersões do que fazer e gera o como fazer. O output final é um dossiê com os próximos passos de aplicação. E aqui a gente trouxe, né, um overview rápido e simples do que é o G4 Sprints. Ele se encontra lá no nosso site. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, eu convido todo mundo a acessar. Tá bom? Agora, indo de fato para o que é a aplicação e o que ela resolve. Bom, falando da plataforma, eu fui o único desenvolvedor, né, trabalhando nesse projeto, então foi bem desafiador. Quando eles trouxeram demanda para a gente, né, para mim em específico, eles queriam uma plataforma onde ela se adequasse, porque o G4 Sprints ele não é só um sprint, eles são 2 sprints, de planejamento estratégico e de aumento de receita. E essa plataforma ela serve como um complemento ali para o aluno na imersão, né, presencial. Então, ele vai presencial, fica 4 dias, e a plataforma é onde ele anota todos os acionáveis dele, ele consegue ali ter documentos, ele sai com acionáveis de fato. Então, o desafio foi como que eu ia fazer isso tudo dinâmico para 2 programas totalmente diferentes. Então, a plataforma, eu criei 2 sprints, então, de planejamento estratégico, basicamente, ele resumindo, porque são muitas features, mas ele consegue fazer todo o planejamento estratégico dele, né? Começando da visão da empresa e indo até sair com um plano de ação de fato. Então,
dentro da plataforma, ele consegue fazer todos esses passos. Um planejamento estratégico geralmente demora. E por que o G4 Educação ele quis proporcionar essa plataforma para os alunos? Porque ele fez o planejamento estratégico com o Napoli, que é a maior referência, acho que, no Brasil hoje do assunto. Ele viu o quanto era demorado, o quanto era custoso, e o G4 Educação queria ajudar os alunos dele também a ter esse planejamento estratégico. Então, tinham alunos ali que, por exemplo, não tinha nenhum ano ainda da empresa planejado. E aí, depois que fez o G4 Sprints, usou nossa plataforma, saiu com 5 anos de planejamento da empresa. Falando do aumento de receita, basicamente a plataforma ajuda ali o empresário a estruturar a área de venda dele. Então, toda a área de venda, SDR, executivos de vendas, time de marketing, é isso que o sprint de aumento de receita ajuda os alunos. Perfeito. Agora falando da escolha da ferramenta, tá? Quando esse desafio foi jogado no nosso colo, a gente tinha uma gama de ferramental, uma gama de time para atender, só que a gente tinha algumas especificidades que eu, como Tech Lead, e o Vitor, como desenvolvedor, a gente gostaria de cumprir e cumprimos. Alguns pilares são a velocidade de desenvolvimento, a autonomia que o Bubble proporciona e também a flexibilidade. Então, a ideia era que a gente não construísse algo que eu costumo dizer que é um transatlântico, que é algo robusto, grande, que é difícil de manobrar. A gente precisava de algo como um jet ski, que se fosse necessário a gente mudar a trajetória, fosse algo rápido e simples. No Bubble, a gente encontrou todo esse ferramental. Então, a gente consegue conciliar tanto velocidade, quanto autonomia, quanto flexibilidade, e colocamos no ar a ferramenta em algumas semanas apenas de processo de desenvolvimento. Agora, a gente falar um pouquinho também com as features da AI. A gente casou uma inteligência artificial de dentro do G4 para auxiliar também na plataforma e criar mais robustez. Essa é a única parte que é externa ao Bubble. Tá? Uma delas é o assessment. Então, o assessment é o primeiro contato do aluno na imersão. Então, ele precisa colocar lá como se fosse a digital da empresa dele. Então, ele precisa ser extremamente assertivo. Com isso, a gente conseguiu criar um formulário de assessment com uma validação precisa dos dados imputados. Então, toda essa inteligência ela foi criada dentro do Bubble. O Bubble ele conversa muito bem com a nossa interface de inteligência artificial. Então, eles conseguem ter resultados precisos e de uma forma bem tranquila de implementar. Então, aqui no exemplo, a gente tem o início do formulário. São diversas perguntas. E ali é um exemplo também de uma resposta validada. Então, a gente trata desde uma resposta excelente até uma resposta média e baixa confiabilidade. Além disso, a gente também acaba sugerindo um acionável para cada nível de resposta. Boa. Agora, falando um pouco da feature que também usa AI, que é a construção do dossiê. Esse dossiê está especificamente no sprint de aumento de receita. E para que ele serve? Eles pegam um assessment que o aluno respondeu ali no começo, né, que já foi validado com a AI. A AI ela ajuda você só a refinar a resposta. Ele te disse está muito boa, está muito ruim, está muito rasa. E aí, quando ele chega nessa parte do dossiê, esse dossiê nada mais é do que um acionável da aula que ele está. Então, toda a aula que ele tem do G4 Sprints, ele tem um dossiê como esse, que já vem pré-preenchido algumas informações que ele colocou na assessment, e ele refina de novo, de acordo com um prompt que o time de produto imputa na plataforma. A gente vai falar do gerador de prompt no próximo slide. E aí, ele te dá um acionável. E aquele acionável é um documento para o aluno ali mesmo ter algo palpável. Então, ele pode imprimir em PDF, enfim, editar esse documento também, se ele quiser fazer algumas anotações. Perfeito. Como o Vitor havia dito, um outro desafio grande na plataforma que nós tivemos, que não foi técnico, é extrair a regra de produto. No caso, nosso time de produto é um produto educacional para o time de tecnologia. Quando eu notei que estava muito oneroso e que a assertividade era a peça vital do todo, a gente bolou uma estratégia para conseguir tangibilizar essa expertise do nosso time educacional, que não tem costume do ferramental tecnológico, com a inteligência artificial. Com isso, a gente desenvolveu essa parte aqui, que fica por baixo dos panos, né, onde eles conseguem ter total autonomia, tanto para atualizar informações do assessment, quanto do próprio dossiê. Então, como o Vitor falou, o dossiê ele é um apanhado do assessment com o que o aluno faz na aula, onde ele descobre o que ele precisa fazer especificamente para ele, porque todo o blueprint da empresa dele está na plataforma. Então, aqui a gente consegue dar autonomia para o time de produto, ele entender diversos prompts inseridos pelo aluno, durante a aula dele e também no assessment.
as respostas que ele gostaria que a AI trouxesse, algo mais refinado, e também feedbacks com o comportamental da inteligência artificial. Então, ela é uma inteligência que ela se aprimora com o tempo. Agora, falando também de outras ferramentas que nós utilizamos no G4, são tantas ferramentas customer facing, como também de gestão interna. Então, são elas. O G4 Journey, que é um outro programa do G4 Educação. Ele surgiu antes do Sprints, inclusive. Hoje, ele foi absorvido numa unificação de plataforma com outra ferramenta. A plataforma comercial ela é bem legal, que ela é utilizada em todo o nosso time de vendas. Hoje, o G4 Educação ele é uma máquina de vendas, ela é referência pelo time de vendas. E hoje, esse time ele equivale a mais ou menos 1/3 da empresa, cerca de 150 pessoas. Então, todos utilizam essa plataforma tanto para gestão de agendamento de reuniões, para possíveis leads, né, possíveis compradores da empresa, das imersões, tanto para gestão em si, pela equipe de liderança. O G4 AI é um hub de inteligência artificiais que ajudam gestores, pessoas entusiastas a obter rápidos resultados, já que os prompts eles já estão criados. Sistema de vendas é legal, porque neste momento a gente está tendo um evento, que é o G4 pelo Brasil, lá em Fortaleza, e amanhã a gente vai ter um em Goiânia. Nós desenvolvemos um ferramental que também está todo no Bubble, para facilitar e agilizar processos de venda dentro do G4. Então, durante um evento, tem diversos vendedores lá com o celular realizando vendas, porque o Bubble ele permitiu que a gente construísse essa inteligência em apenas uma semana. E, por fim, o G4 ATS, que ele é voltado mais para recrutamento e seleção, e a gente utiliza dentro do G4. Boa. Agora, alguns números para a gente encerrar. O faturamento do G4 em 2024 foi 320 milhões. E aí a gente tem um faturamento e saving ali somados das aplicações em Bubble de mais de 50 milhões. Então, é um número consideravelmente alto, é mais de 15% do faturamento anual. E em usuários, então, a gente tem mais de 30 mil pessoas impactadas. Então, isso aqui é só para mostrar, esses números eu trouxe só para mostrar o quanto o Bubble impactou diretamente no G4. A gente conseguiu construir coisas grandiosas, coisas rápidas. O Sprints foi eu sozinho, talvez se fosse construir em high code, ia ter 4, 5 desenvolvedores. Então, essa é a força do Bubble nas nossas vidas, nas nossas empresas, enfim. É isso, galera. Muito obrigado. Obrigado ao Bubble, obrigado a todo mundo aí pela oportunidade. Boa tarde, boa noite praticamente, né? Tudo bem? Vou startar aqui com um vídeo que acho que vai facilitar um pouco a apresentação. Nossos bichinhos evoluíram e ganharam uma plataforma exclusiva para serem atendidos a qualquer momento, em qualquer lugar. Por isso eu já vou o quê? Fazer o cadastro da Betânia, agora, enquanto o trio de mulheres superpoderosas empreendedoras atendem tubarões lá no Tuck. Olá, tubarões. Eu sou Natália Lubini, CEO da Dr. Map. Vou conseguir agregar o que realmente vocês precisam. Então, por esse motivo, eu estou fora. Obrigada. Ele não tem experiência, mas eu tenho. E eu queria agradecer e dizer que a gente aceita a sua proposta, Monique. Eita! Boa! Parabéns, muito obrigada. Bacana, hein? Não trabalha muito, hein, Lara? Você moa aí. Pô, já ia levar o Perani aqui, pô. Tá com a patinha machucada desde o jogo de ontem. Já ia fazer a consulta agora, mas infelizmente não aconteceu. É foda. Sim. Obrigada, Monique. Obrigada a vocês. Sim, obrigada. Bora que bora. Parabéns. Obrigada. Se quiser, pode mudar para a apresentação. Opa. Começar com duas curiosidades aqui. Então, a primeira é a que estava falando ali era minha esposa. É minha esposa, né? E eu falei era porque quando eu apresentei a ideia da Dr. Map para ela, a primeira coisa que ela me falou foi: não me enfie em televisão. Não me coloque em palco. E quando veio a ideia do Shark Tank, na verdade veio como um convite se a gente queria se cadastrar para participar do Shark Tank. E a gente fez a inscrição e ela falou: eu não vou. Eu falei: tá, fica tranquila, você não vai.
E, enfim, a gente passou por um processo longo, né? Quem ainda não conhece o Shark Tank, não adianta você só se inscrever, então você passa por uma série de reuniões com eles, você faz a apresentação do pitch, você mostra o seu sistema, para aí sim, depois você é selecionado e vai para o programa, né? Quando a gente vai para fazer a gravação, são 2 dias de gravação, realmente os Sharks não fazem a menor ideia do que vai ser apresentado lá, então fica um tapume preto, a gente fica ali no bastidor. Quando chama, então, quando eles têm aquele primeiro contato, é porque tiraram o tapume, aí eles vão saber exatamente o que é. E aí teve essa apresentação lá no Shark Tank, então, inclusive, estava ali o Sérgio, que é da Pets, ele, por uma questão de governança, compliance, tudo, ele não podia investir em nada do mercado pet, mas a Monique fez uma proposta para a gente aceitou essa proposta e realmente investiu, que essa é uma grande curiosidade de todo mundo, né? Então, depois de um processo de 6 meses de due diligence, eles realmente colocaram o dinheiro, né? A Monique colocou esse dinheiro lá e a gente começou realmente a colocar em prática tudo aquilo que a gente tinha apresentado dentro do programa, tá? Uma curiosidade também é que quando a gente foi selecionado e ia passar no programa, eu, como desenvolvedor, tinha selecionado o Bubble por uma questão de velocidade, como todos sabem. Eu sozinho e eu tinha outras atuações. Eu trabalhava com o mercado de startups, fazia outras coisas, ficava no Cubo praticamente o dia inteiro. Então, eu não tinha tempo para ficar criando isso, tocando isso, corrigindo, então eu tinha uma grande preocupação. Inclusive, várias vezes em reunião eu pegava o celular, abria o editor do Bubble no celular para corrigir alguma coisa, porque não tinha ninguém lá atrás para resolver. E aí, quando eu fui para o programa, eu falei, putz, vai dar merda. Vamos olhar Bubble, falar, não sei. E assim que a gente finalizou a nossa apresentação, a gente recebe um documento para assinar de tudo aquilo que a gente falou, ou seja, um pré-contrato. E o Lucas, que é um dos fundadores da Inventivos, que trabalha junto com a Monique Evelyn, é marido da Monique Evelyn, a primeira coisa que ele fez foi, nossa, entrei lá no sistema, é Bubble, né? Eu falei, isso. Ele, adorei. E eu falei, porra, se eu soubesse, tinha colocado, né, o logo do Bubble antes. Mas, enfim, porque ele também, na Inventivos, eles investem em startups, eles utilizam isso também dentro da Inventivos. Então, ele sabe o quanto isso, falando de startup, é fundamental, né? Então, quando a Carol Pfeiffer ela pergunta qual que é a barreira de entrada, isso não passou mais lá, foram 15 minutos de apresentação ali, mas, na verdade, o programa demorou 1 hora. Então, eles fazem um monte de perguntas. E quando ela perguntou de barreira de entrada, você fala, pô, Bubble, essas coisas, qualquer um vai ali, vai duplicar, vai fazer alguma coisa, dá para fazer um esquema. Só que a barreira de entrada é velocidade. É o quanto você está antenado em tudo que está acontecendo, o quanto você pega todos esses erros e você tem a velocidade na correção. Então, durante 90% da MAP, eu fui o CTO, eu fui o dev, eu fui tudo. Porque eu tenho essa facilidade com o Bubble de corrigir. Então, hoje, o nosso maior grupo de clientes, que são empresas, eu pego o sistema, duplico o servidor, eu tenho uma máscara desse servidor, e ele paga pelo servidor, utilizando todo o nosso sistema, os nossos veterinários, tudo. Eu só faço isso, eu só saio replicando servidores. Poderia fazer de uma forma só dentro do mesmo? Poderia, mas aí entraria questões de segurança, eu teria que ter um time muito maior para poder me precaver de problemas que eu poderia ter, então eu só duplico e vou fazendo essa gestão eu mesmo, fica muito mais fácil, tá? Então, esse foi o principal motivo de eu ter escolhido o Bubble. Então, essa é a nossa plataforma. Uma outra curiosidade é que no final ali eu coloquei o React do Kazé, e ele realmente tentou entrar. E eu bati muito nisso de que eu não queria um aplicativo. Uma, porque eu queria defender a Bubble. Bubble não tinha aplicativo, a gente só tem um aplicativo web. E eu falei, eu não quero ninguém baixando para tentar fazer consulta. Não, vamos deixar isso rodar dentro do aplicativo web. E ele não conseguiu utilizar. Ele realmente quis utilizar e ele não usou porque não teve um aplicativo. Ele foi na Apple Store, não achou o aplicativo e passou por isso mesmo. A gente entrou em contato depois, mandou mensagem, tudo, mas ele realmente não utilizou em função disso. Então, agora a gente sabe que a partir do final de hoje, a gente vai ter acesso ao aplicativo mobile. E
falando um pouco dos desafios que eu tinha, então, eu tinha essa facilidade do Bubble, mas eu tinha uma questão, que eu precisava ter uma integração de WhatsApp, que eu precisava ter a certeza de que o médico veterinário recebeu aquela notificação, que o tutor recebeu aquela notificação, e eu não poderia ter delay, porque eu tenho fila virtual. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar o WhatsApp oficial. Então, hoje, talvez eu não sei, talvez eu seja um dos únicos aqui que tem a API oficial do WhatsApp, mas a gente, desde o início, a gente colocou a API oficial do WhatsApp e funciona muito bem. Os custos não são agressivos, dá muito certo. Então, tem outras formas, todo mundo sabe, mas eu optei pela API oficial para que eu tivesse mais tranquilidade. Envios de e-mails também, de forma segura. Acredito que a grande maioria também aqui já usou Sendinblue na época, hoje Brevo, né? A gente utiliza o Brevo ainda, funciona muito bem também. A questão do Web RTC, que nada mais é do que ambiente de vídeo. Por uma questão de resolução, a gente tem que fazer a gravação de toda a consulta, a gente tem que armazenar todos os dados dessa consulta. Esses dados ele não fica de fácil acesso, mas é só se a gente precisar, se tiver uma auditoria, o Conselho de Medicina Veterinária ele tem que ter acesso a isso para entender o que aconteceu durante o atendimento daquele pet. Tá? Então, assim, de desafio foi bem tranquilo, porque realmente é uma plataforma simples. Então, por quê? Quando eu escolhi o Bubble, quando eu fui desenvolvendo, eu precisava de velocidade na aplicação, em construir a aplicação, mas principalmente eu poder ter a cabeça livre para pensar no negócio. Então, a partir do momento que o Bubble vai fazendo todo o resto, eu estou só pensando no negócio, eu estou testando. Então, eu estou testando um produto, eu estou testando precificação. Então, são situações que, se você está ali, caiu dentro de um sistema de código, tentando codar, você não vai pensar no produto, se está funcionando, no tempo, você não vai. Então, a melhor forma realmente foi essa, para que a gente conseguisse lançar o produto no mercado. Fiquei na frente aqui. Então, essa é a Dr. Map. Então, a maior dúvida que todo mundo tem, Shark Tank realmente funciona, existe, mas por quê? Os investidores que estão lá dentro são investidores e eles colocam dinheiro do bolso. Então, tem investidor que passa por lá, que não é investidor, engana realmente, e tem investidores como a Monique Evelyn, eu tenho que exaltar ela, porque a gente já faz 2 anos que passou lá, e a gente tem contato diário com ela. Se eu pegar o celular e mandar uma mensagem para ela, ela responde. Se a gente tiver dúvida, ela vem, ela ajuda a gente, ela está sempre com a gente. Então, é muito mais do que dinheiro. Então, isso eu tenho que enaltecer, eu tenho que sempre mencionar, porque ela realmente passou de uma investidora e ela se tornou uma grande amiga nossa. E realmente ela é nossa sócia e a gente tem orgulho de levar ela e falar da Monique Evelyn para todo lugar que a gente vai. Tá bom? Obrigado, pessoal. Acabou meu tempo já.